Podcast Conta Nova, especial Outubro Rosa. Oferecimento Centro Diagnóstico Lucilo Ávila. Agende os seus exames da mama no luciloavila.com.br. Iniciando mais um podcast Conta Nova, especial Outubro Rosa, uma parceria entre a Rádio Nova Brasil Recife, o Centro Diagnóstico Lucilo Ávila. Ao longo desse mês a gente está trazendo uma série de conversas, estamos conversando sobre câncer de mama, sobre menopausa, saúde das mamas, enfim. E para conversar sobre o assunto hoje, a gente convidou a radiologista especializada em mama, Mirela Ávila. Mirela, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso podcast, a nossa conversa. Maravilha, Mário, muito obrigada. Estamos aqui mais uma vez com profissionais espetaculares aqui ao meu lado. Estou rodeada de duas mulheres incríveis e a gente tem muita coisa boa para falar. E eu sou bendito entre todas as mulheres que estão aqui também, né? Luciana Limonge, mastologista, seja bem-vinda. Obrigada, um prazer enorme estar aqui nesse bate-papo. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para todos os ouvintes. Certamente. Maria Carolina Valença, ginecologista com foco em reposição hormonal. Seja bem-vinda. Obrigada pela confiança aí, vocês, Nova Brasil, Mirela. A ideia central dessa conversa de hoje é mesmo desmistificar, né, essa questão que aflige muitas mulheres hoje, né, Mirela? Então, o assunto, quando a gente começou a trazer assim, vamos pensar em quais assuntos a gente pode trazer mais impactantes. Menopausa é, sem dúvida, o assunto mais frequente na minha sala de exames. Todas as mulheres que eu atendo, assim, é o assunto mais recorrente, é dúvidas sobre menopausa e a relação com a saúde das mamas. Então, trouxemos aqui essas duas especialistas para que a gente possa aproveitar esse tempo e trazer informação útil, informação de qualidade, esclarecer e desmistificar muitas coisas. E falem logo de cara pra gente, o que é a menopausa? Expliquem. Menopausa é uma data, né? Não é um período de tempo, ao contrário do que a maioria das mulheres pensam. Então, na linha do tempo reprodutiva da mulher, a gente tem a primeira menstruação, que se chama menarca, e a última se chama menopausa. Então, quando é que eu vou saber que ocorreu essa minha menopausa? Após 12 meses sem menstruar. Então, se eu passo 12 meses sem menstruar, aquela minha última menstruação é a menopausa. Antes da menopausa, eu tenho um período variável de tempo em cada mulher que se chama climatério, que é onde já há a oscilação dos hormônios e por isso que a gente já tem alteração no ciclo menstrual, no humor, as ondas de calor. E esses sintomas que a gente chama vasomotores, que dá as ondas de calor, suores noturno, alguma coisa que altera a nossa cognição, elas podem permanecer ao longo do período pós-menopausa também, certo? Então, a menopausa é uma data e se a paciente sangra, uma informação importante, depois desses 12 meses sem sangrar, às vezes elas chegam assim, minha menstruação voltou, doutora, então eu vim aqui que coisa, né? Fazer, minha menstruação voltou, e às vezes elas ficam felizes achando que todos aqueles sintomas vão embora, mas na verdade já se considera um sangramento uterino anormal, ou seja, qualquer sangramento que aconteça 12 meses você sem sangrar pela idade caracterizando a menopausa, que geralmente é uma fase que acontece entre os 45 e 55 anos, né? Nas mulheres brasileiras com média aí de 51 anos. Então a gente já tem que ficar alerta que esse sangramento, apesar de que a maioria não seja câncer, ele tem que ser investigado. Carol, mas uma dúvida, tem muita mulher que pergunta assim, doutora, eu já sinto tudo isso, eu sinto o calor, o fogacho, né, o calor que vem inexplicado, eu sinto tudo, mas minha menstruação não alterou ainda. A gente pode pensar em alguma coisa relacionada ao início do processo? Pode e deve. A primeira coisa, na verdade, não existe exame que vá predizer na prática clínica, olha, você vai entrar na menopausa em tanto tempo. Isso não existe, certo? A gente sabe que há uma alteração hormonal, mas a gente dá o diagnóstico pela clínica, a gente trata a paciente pela clínica, certo? Primeiro, a idade entre 45 e 55 anos, que é a idade que a última menstruação, que é a menopausa, pode acontecer, certo? Antes disso, a paciente já pode apresentar os sintomas. Esse climatério, ele é dividido assim em duas fases. O precoce geralmente começa com alteração menstrual. O fluxo pode ficar mais intenso, os dias podem aumentar do ciclo,
Então, a pessoa vai ter pouco tempo entre uma menstruação e outra livre de sangramento, né? E as cólicas podem aumentar. É uma idade que aparece outros sintomas, outras coisas, quando a gente faz os exames, uma adenomiose, um pólipo, que podem também sobrepor esse sangramento, certo? Então, o sangramento em si, a regularização do sangramento, a gente trata de uma forma, certo? Geralmente a gente coloca um DIU hormonal ou até progestagem oral. Aí, depois dessa fase de sangramento, é que vem a questão dos calores, que geralmente acontece 1 a 3 anos antes dessa data da menopausa em si. Então é muito difícil a pessoa ter alteração menstrual com calor, porque é meio que uma sequência que acontece na Luciana está quase com o dedinho levantado aqui para pontuando. complementar, né? Porque o que é que acontece? Isso que você está falando é muito importante. Que todo mundo pensa em exame de sangue e dosagem hormonal. Hoje, o que a gente precisa... Hoje não, sempre. O que a paciente precisa é de escuta. Exatamente. É tempo. É conversar com ela. E todas, sem sombra de dúvidas, chegam pra gente dizendo: doutora, eu tô ficando diferente. Meu comportamento tá diferente. Meu ciclo menstrual tá diferente. Meus exames estão normais. E aí? E elas ficam querendo uma Minha resposta. TPM piorou. Minha TPM piorou. Então, assim, é um momento que a gente precisa dizer: olha, vamos rever tudo. Eu convido a paciente para fazer uma análise da vida dela, porque geralmente 45, 50 anos, hoje, na vida moderna, a maior parte das mulheres estão aonde? No trabalho. Sim. Sobrecarregadas. Então, tem todo um contexto que também interfere nessa questão hormonal. A mama é um órgão-alvo completamente hormonal, no sentido que vai receber essas influências do que o ovário está produzindo. E essas alterações também vão apresentar na mama. Muitas vezes alterações funcionais, benignas, mas que vão manchando os exames. E aí a gente precisa estar juntinho. Mas eu acho que o momento, assim, a mensagem é chamar as mulheres para fazer essa autoanálise nessa fase, né? Tentar, porque os sintomas são muito inespecíficos, mas que podem causar sofrimento. E se elas não tiverem um momento de escuta, elas vão passar uma fase da vida delas sofrendo, porque existe um mito muito grande que passou aí por mais de 20 anos. Nos anos 90 existia uma banalização do tratamento hormonal para minimizar a questão da menopausa. E talvez esse novo contexto no qual o profissional acolhe, né, a paciente, no caso, e ouve essa paciente, conhece a história dessa paciente, ele seja o diferencial para uma prevenção bem feita e talvez para um diagnóstico precoce. Acho que Carol pode falar sobre a questão que se tem um termo que chama janela de oportunidade. Exatamente. Né, Carol? Quando a paciente tem os sintomas que comprometem a qualidade de vida, são aqueles calores que sobem, passa 2, 4 minutos ao longo do dia, você acordar toda suada, você notar, eu acho que eu estou muito esquecida, é a questão da dor articular. Então, a janela de oportunidade nessa fase 1 a 3 anos, onde os sintomas são mais intensos, é muito importante, porque a gente sabe que a maioria da perda óssea, do enfraquecimento, do aumento do risco cardiovascular, vem com o declínio desse hormônio que é o estradiol, que é o hormônio mestre que vai regular, e por conta dessa função do ovário, ela irregular, né, então esse hormônio é produzido de forma irregular e aí com ele vem todos esses sintomas. Então quando você começa a repor o estradiol, você consegue botar aquele pouquinho que seu organismo está deixando de produzir. Então, você consegue neutralizar de forma eficaz esses sintomas, certo? Lembrando que ele é o principal hormônio que melhora o sono, que melhora o humor, que melhora a disposição e que melhora também a libido. A mulher, quando está melhor, trabalhando melhor, dormindo melhor, ela consegue melhorar a libido, né? E aí, hoje em dia, a gente vê muita associação com testosterona e muita implicação errada de testosterona. Verdade. E lembrar que a paciente que tem útero, né, quando a gente ovula no meio do ciclo, que ocorre a ovulação, libera o estradiol, que continua sendo produzido, mas através da ovulação, há uma liberação de progesterona. Então, ao longo da nossa vida, a gente tem o estradiol e tem a progesterona, estradiol e progesterona. Então, se a gente fizer essa reposição hormonal sem um pouquinho de progesterona nas pacientes que têm útero, a gente expõe a paciente ao risco aumentado de câncer de endométrio, certo? Isso é o que a gente chama de
reposição individualizada. Exatamente, não é uma receita de bolo, entendeu? A dose tem que depender dos sintomas da paciente, né? Então, assim, os hormônios que a gente tem hoje nas farmácias regulares, eles são hormônios que a gente já chama assim, o nome é feio, mas é isso mesmo, é o hormônio isomolecular, ou seja, a gente já encontra na farmácia normal a mesma molécula de estradiol que o nosso ovário produz, entendeu? Então, a gente pode fazer isso numa aplicação controlada, em base medicamentosa, que já foi estudada para saber que na população, de uma forma geral, vai absorver aquela dose de forma correta. Né? Então, a gente vai regular a dose. E aí, a progesterona também há alguma interação com as mamas. Então, é importante você fazer uma progesterona que dê pouca repercussão na saúde das mamas. E assim, dessa forma, a reposição hormonal ela é protetora. Ela é protetora diminuindo o risco cardiovascular, diminuindo o risco de perda de cálcio nos ossos, que no futuro pode gerar uma osteoporose. Ela melhora o sono, você descansa, melhora a qualidade de vida, tira os calores, lhe dá disposição e, a longo prazo, diminui o risco de doenças cognitivas, entre elas o Alzheimer. Então, se a gente faz tudo isso nessa janela de oportunidade, a gente tem muito mais benefício do que dano. Eu vou deixar a Luciana falar um pouquinho da progesterona nas mamas, se ela quiser, porque eu acho isso importante, que as pessoas às vezes têm medo de fazer DIU hormonal por conta do hormônio que pode interferir com a mama, né? E certamente muitas das mulheres que estão nos acompanhando agora dizem, meu Deus, eu estou me identificando totalmente com tudo isso que está sendo colocado aí, né? E é uma coisa natural, normal, enfim. Não é pra você ficar aperreada por conta disso, né? Flui. Eu vou te pedir uma coisa, assim, agora a gente escutou 1000 maravilhas da reposição hormonal, né, que Carol trouxe pra gente e tudo de bom. Mas aí tem anos de medo da história da mama, sofrer ou poder ter um câncer de mama, e aí tem muitas mulheres que tenham receio, e realmente existe alguma explicação, e existem mulheres que não vão poder usar reposição. Fala um pouquinho pra gente. O que é que acontece? Quando a gente fala sobre fatores de risco de ter um câncer de mama, a gente pode ter todo o estilo de vida organizado. Eu faço uma brincadeira no colégio, ou no consultório, dizendo, você pode ser uma monjinha lá no Tibete, longe de tudo, mas é mulher, tem mama, está vivendo, e existe um risco vital pelo próprio órgão, que vai aumentando com a idade. E metade dos diagnósticos do câncer de mama, mesmo a gente tendo incidência aumentada hoje, metade do diagnóstico ainda se dá entre os 50 e 65 anos. E é uma idade onde a gente também vai precisar melhorar a qualidade de vida daquela mulher com a questão da reposição hormonal. Mas a idade, por si, é o seu principal risco. O que existiu em relação ao medo é que nos anos 90, como já pontuei, houve uma banalização do tratamento de reposição hormonal. Sem nenhum sintoma, só pela idade, muitas vezes a mulher é exposta. E aí teve um estudo muito grande que avaliou um grupo de mulheres que estavam fazendo reposição hormonal e aquele grupo para controlar, que não estavam. E foi visto um aumento de risco de infarto, de trombose e câncer de mama, câncer de endométrio. E aí essa informação caiu ao público leigo de uma maneira sensacionalista, que o uso da terapia de reposição hormonal aumentaria o risco de câncer. Exato. E aí nenhum estudo tem uma relação de causa e efeito. Mas o que acontece é que toda essa dança hormonal que existe na mama, a mama vai passando também por alterações estruturais nela. E nesse contexto, é um tecido mais vulnerável, digamos assim, que assim, o cheirinho hormonal, que hoje em dia é muito bem documentado com dose, com medicamentos, como ela falou, idênticos ao nosso corpo, acompanhando, a gente não tem uma relação absoluta de alto risco, né? Agora, o X da questão que ficou, que manteve 20 anos praticamente de mulheres com medo. E eu acho que daí veio a introdução de outros hormônios, tipo hormônio masculino na mulher que está sendo muito usado, que é a testosterona, para tentar diminuir, assim,
melhorar a qualidade de vida daquela mulher, mas não expor estrogênio. Hoje a gente tem uma segurança de que para a paciente que ela é organizada, individualizada, e a gente identifica a questão do estilo de vida, ela pode usar. De grosso modo, de cada 100 mulheres que chegam para a gente solicitando a reposição hormonal, elas vão poder, 95%. Eu vou ter em torno de 5% de mulheres que eu vou dizer uma contraindicação absoluta. História pessoal de câncer de mama. Exato. Essa não pode usar sistêmico. Individualmente, a gente vai vendo alguma terapia local, mas hoje a gente tem muitos agentes terapêuticos não hormonais que ajudam bastante. Mas volto a dizer novamente, aquilo que nos guia muito em relação à nossa qualidade de vida é o estilo de vida. E aí o estilo de vida da mulher moderna, ele precisa ser revisto nessa fase. A gente precisa aprender a comer de novo, a gente precisa fazer exercícios às vezes mais intensos, diferentes, a gente precisa ter um momento de pausa, precisa ser generosa conosco, a gente precisa arrumar a casinha, porque nesse contexto, se eu ainda não melhorei minha qualidade de vida, a medicação ela vai entrar como amiga, vai entrar como uma coisa que vai nos ajudar. Um complemento? Mas não vamos nunca buscar na caixinha do remédio a solução de um todo. Mas a reposição hormonal não existe nenhuma relação de causa e efeito. O que a gente sabe hoje claramente é que o hiperestímulo, o hiperestrogenismo, que é o estrogênio praticamente, ele aumenta o risco de desenvolvimento de câncer. Mas, por exemplo, ninguém vê, mas a obesidade é um status de hiperestrogenismo. Ele duplica o risco de câncer de mama nessa idade. A gordurinha produz hormônio. Nessa idade, a gente, vamos dizer, a idade onde incide o maior risco, aquele que eu falei vital, que a gente carrega nessa fase dos 50, 65 anos, o risco vital é em torno de 12%, duplica. Essa paciente passa a ser uma paciente de risco. E aí como é que eu vou oferecer uma reposição hormonal numa mulher que está sedentária, que está obesa, né, que tem as alterações de diabetes, de hipertensão? Eu preciso organizar, por isso que é muito importante a visão clínica dos ginecologistas. Aproveitar que somos 3, na verdade, quem faz exame de mama, quem cuida das mamas, que é o mastologista, e quem é especialista em reposição hormonal. A mulher que está sentindo, começou a ter os sintomas, começou a escutar o seu corpo, alguns alertas, qual é o passo a passo? Primeiro ela vai fazer os exames, aí ela vai para o mastologista, porque eu vejo muita paciente assim, eu vim fazer meu exame porque aí eu vou primeiro para a doutora Luciana, para ela me dizer se eu estou liberada para fazer reposição, para depois ir para ginecologista e especialista, que às vezes não é a mesma ginecologista atual da paciente que não faz muito a área de reposição. Então assim, passa pra gente assim, o que seria o correto, qual o passo a passo que essa mulher deve tomar? Excelente sua pergunta, Mirela, porque assim, eu particularmente mastologista, eu digo que eu sou a detetive, eu vou vigiar a saúde das mamas. Sim. Mas ela precisa de uma pessoa que a conheça no sentido global, que seja o seu clínico, para identificar a real necessidade de fazer a medicação. Muitas já chegam com a queixa, formado de que eu tenho que fazer a reposição e não passou por uma avaliação para dizer, veja, isso que você está sentindo é por conta disso, não é por conta do climatério. Isso daqui que você está sentindo, às vezes são os dois juntos. Então, para mim, eu acho que uma avaliação clínica, onde o ginecologista identifica aquela mulher com a necessidade de intervir para melhorar a qualidade de vida, e aí sim, tem que ter, eu acho que essa nossa conversa é fundamental, porque essa mulher do climatério que vai fazer uma reposição hormonal, ela precisa desse link multidisciplinar. Exatamente. O radiologista que vai procurar aquilo que a gente não sente e não vê, porque essas medicações vão mudar as imagens de mama, então a gente precisa ter essa avaliação prévia.
O ginecologista, o clínico dela que vai avaliar a necessidade de utilizar, e a gente que fica naquela, quem procura acha, quem acha salva. Então, a gente fica ali vigiando. E essa mulher da reposição hormonal, estava conversando antes com Carol, costuma ser aquela que a gente está mais tranquila, sabe por quê? Porque ela está ali fazendo os exames com a gente. Então, a detecção precoce é algo que é quase que garantido. É isso? Exato, veja, a mulher tem os sintomas, tem indicação de fazer terapia de reposição hormonal. Até quando eu posso fazer, né? Que é outra dúvida. Até 10 anos da menopausa ou 60 anos. O que acontece primeiro? Porque eu estou dizendo isso para entrar nas outras contraindicações que Lulu falou do câncer de mama hormônio dependente. Mas eu tenho que lembrar que paciente com passado de trombose, certo? Paciente com alto risco cardiovascular, doença coronariana, passado de AVC, paciente que tenha uma história familiar de doença trombogênica. Eu tenho várias pacientes assim, que mesmo que ela absolutamente não tenha tido trombose, mas foi aquela paciente que teve vários abortamentos na gestação, tem uma trombofilia, né? Então, assim, é todo esse questionamento clínico que a gente tem que fazer. Ela tem que trazer os sintomas? Tem, mas nós temos que fazer a avaliação geral, se ela se enquadraria nos critérios idade de início e ausência de contraindicações, e encaminhar para fazer os exames, e se der tudo ok, ótimo. Então, ótimo. Eu achei interessante que teve uma paciente recentemente, essa paciente está até com Luciana, que chegou para mim e fez, olha, tá tudo bem, mas tem um nódulo aqui, Pirhades 3. Eu não gostei desse nódulo, porque você não tinha esse nódulo. Você vai primeiro para a mastologista. Se a mastologista achar que esse seu nódulo não deve prosseguir a investigação, você começa. E aí vamos manter uma vigilância, porque ter nódulo também não é contraindicação à terapia de reposição hormonal, que é outra coisa que elas são muito reticentes, entendeu? E a gente tem que lembrar dos cânceres de mama que não tem relação com hormônio, né? Que alguma dessas pacientes elas podem não fazer porque elas não querem, é um direito delas, mas a rigor não teria contraindicação absoluta. E lembrar que mesmo as pacientes que tiveram câncer de mama, elas às vezes são muito jovens. Se a gente entrar, Luciana falou que 50% dos cânceres são entre 50 e 60 anos. Se a gente entra no site da Sociedade Brasileira de Mastologia, Radiologia e Febrasgo, que é as nossas sociedades científicas aqui respectivamente, ela informa que 40% dos cânceres de mama acontecem em mulheres abaixo de 50 anos. E por isso que inclusive a mamografia agora foi antecipada no SUS abaixo de 50 anos. Então, a gente tem que lembrar de tudo isso antes de prescrever, né? E fazer uma avaliação geral. E outra coisa que a gente esquece, quando a gente vai para a avaliação clínica da mulher, a mulher está no climatério, então a gente tem que checar a alimentação, certo? A gente tem que ver se a quantidade de proteína, a gente não precisa ser nutricionista para isso faz parte da avaliação clínica do médico. Se a quantidade de proteína que a mulher está ingerindo está adequada, se a quantidade de cálcio que ela está ingerindo, que a partir dessa idade do climatério e menopausa precisa de uma quantidade maior de cálcio, o ferro para poder manter toda a homeostase e diminuir gorduras, porque aumenta o risco cardiovascular, aumenta a chance de depósito de colesterol. O estradiol, ele mexe com a contração dos vasos, né? Esse hormônio que a gente faz. Então, quando ele vai baixando, o que é que acontece? A contração dos vasos progressivamente vai diminuindo. Então, se ela já tiver aquele colesterol ali um pouquinho alto, um histórico familiar, pequenas placas e às vezes imperceptível aos exames de imagem, pode acontecer. Por isso que é importante a gente fazer uma avaliação cardiovascular de glicose, tudo dessa paciente. Então, são coisas que às vezes o paciente não tem dimensão da importância. Inclusive, exercício físico se está fazendo, porque tem gente que vai para academia e acha que está abafando, e quando a gente vai ver para o que ela precisa... Eu estou super me identificando. Então, assim... elas viram, doutora, você vai? Eu já fui. Hoje, 5 horas da manhã. Então, assim, pois é. Então, assim, sabe que eu fui assim. Sobre tudo isso, entendeu? Então, inclusive, vacinas, porque a gente pega uma paciente, como o Lu falou, o câncer, o principal fator de risco do câncer é a idade. Sim. Aí o DNA, de que a data de nascimento avançando, né? Então, assim, aquela pessoa, não só câncer de mama, mas a qualquer momento ela pode descobrir qualquer câncer na vida dela, que ela vai precisar de uma cirurgia, ela pode precisar de uma radioterapia, de uma quimioterapia, que são coisas que baixam a imunidade. Também aumenta a intensidade de doença reumatológica, que às vezes ela precisa fazer um imunobiológico. Ou um câncer mais avançado, que ela vai fazer um imunobiológico, que vai baixar a imunidade dela. Então, é importantíssimo que as vacinas estejam em dia. Aí eu faço a pergunta, vocês têm PET? Se perguntar a vacinação dos PETs, estão todas em dia, mas a das mulheres não estão. Elas nem sabem as vacinas que tem. Se falar com os homens, aí é pior ainda.
Sabe que você tá falando a história, eu vou contar uma experiência pessoal. Eu comecei a ter vários sintomas, vou fazer 49 anos agora. E comecei a ter vários sintomas, mas ainda não tinha a falha da menstruação. A história do... A pessoa fica esperando, vou pronta, falha. Fui para especialista, que aí cheguei lá, pronta para fazer reposição. Não, porque eu quero ter minha proteção, eu quero entrar bem, eu sou muito ativa, eu preciso voltar a ter energia, eu preciso... E aí quando eu cheguei, a primeira coisa, ela fez a bateria de exames, e a primeira coisa que ela olhou, fez, primeiro, você tem risco de trombose. E realmente eu tenho uma doença prévia trombogênica, você não pode fazer reposição. Meu mundo caiu, meu Deus do céu, e agora? E aí ela disse, mas vamos arrumar a casa, porque você tá muito desarrumada. Isso faz 1 ano. Vamos arrumar essa casa, que você tá muito desarrumada, você vai ficar bem. E é isso. Eu não faço reposição hormonal. Eu estou super bem. Eu tirei minha caminhada, que era uma caminhada super agradável, e troquei para atividade muscular de verdade. Ganhei 4 quilos de massa muscular sem fazer reposição hormonal. Mudei completamente minha alimentação, mudei meu sono, que eu treinava à noite, chegava super agitada, e eu dormia de meia-noite, 1 hora da manhã. Agora eu treino às 5 da manhã, acordo 4h30, mas às 8, 9 horas eu estou morrendo de sono, durmo, caio na cama, pago. Mas assim, em 1 ano, eu mudei completamente meu estilo de vida. Eu não posso fazer reposição hormonal. Realmente foi me colocado dentro de uma escala de risco de trombose, mas eu não sinto mais falta. Eu estou muito bem dentro desse contexto. Isso é muito importante isso que você trouxe. A gente fala tanto, né, da qualidade de vida. Vim aqui falando do Outubro Rosa, né? Total. E estamos aqui como especialista. Eu quis realmente compartilhar a minha história, porque é isso. Nem eu percebi que eu estava tão desarrumada dentro de um contexto que a gente pode arrumar a casa. Exatamente. E outra coisa, essa questão que você falou do exercício, que eu falei, a quantidade, que tem gente que acha que está abalando. Os 3 tipos de exercícios para a mulher são importantes, porque a gente precisa, com o tempo vem a baixa do músculo, que se chama sarcopenia. Você veja, você ganhou 4 quilos de massa muscular numa fase onde, por isso que eu falei, a alimentação é importante, né? A ingesta de proteína, tudo isso. Então, a musculação é importante para você manter essa massa muscular. O exercício aeróbio é importante para você manter sua saúde cardiovascular, circulação sanguínea, ativação cerebral, perfeito. Mas o outro que às vezes muitos pacientes esquecem é os exercícios de relaxamento e meditação, que vão ajudar a pessoa a desacelerar e melhorar a qualidade do sono. Então, ao longo da semana, o ideal é que a pessoa conseguisse dividir toda a sua atividade distribuída nessas modalidades. Isso é na minha lista de desejos. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá na meditação. A gente precisa ser generosa com a gente e organizar a nossa vida, organizar nosso tempo. Também sou um case. Tive uma falência precoce ovariana. Eu só tenho um filho por conta disso. Aos 39 anos, já não tinha mais nenhuma reserva para ter outro filho, mas também não fiz a reposição. Por quê? A casa estava toda desorganizada. Aos 43 anos, diabética, dislipidemia, o colesterol alto, né? Então, assim, precisei organizar tudo isso. Hoje também vou fazer 49 anos, mas o estilo de vida melhorou bastante os sintomas que eu estava. Então, assim, composição corporal, tudo isso. Então, são coisas que a gente precisa vigiar. Ela falou sobre esses marcadores, quando eu falei uma contraindicação absoluta, porque o mito é muito... Todo mundo esquece do risco cardiovascular, que inclusive no bendito estudo dos anos 90, o risco de evento cardiovascular era quase 40%, e o de câncer de mama em torno de 26%, um risco até menor. Né? Mas muitas pacientes vêm, quando você tem na família uma história oncológica, isso marca para sempre toda a família. Então, uma prima, uma tia, uma avó, às vezes a mãe, tem história de família, elas vêm apavoradas, né? Com a certeza de que elas não vão poder contar com essa ajuda caso precisem. E aí a questão da história familiar continuo dizendo, o câncer de mama, 90% dos diagnósticos são de maneira aleatória de múltiplos fatores. Apenas 10% dos tumores estão envolvidos a uma hereditariedade.
Então, no consultório do mastologista, por isso que é muito importante dividir isso com o mastologista, na nossa anamnese, que é a nossa conversa com o paciente, a nossa consulta, existe na nossa cabeça a identificação da mulher de alto risco. E dentro da identificação da mulher do alto risco, a gente vai olhar de uma maneira mais precisa para essa história familiar. De um grosso modo, se eu tenho um parente de primeiro grau, né, mãe ou irmã, com tumor de mama antes dos 45 anos, e tenho mais um outro parente, independente do primeiro ou de segundo grau, com câncer de mama, nessa história a gente vai fazer cálculos de risco, vai tentar ajustar essa questão do estilo de vida, eventualmente fazer investigações genéticas para ver se ela é vulnerável, porque aí se ela tiver alguma vulnerabilidade, o risco pela vulnerabilidade dela já é alto. E a gente precisa fazer medidas que reduzam esse risco primeiro, para depois conversar sobre uma reposição hormonal. Então, dividir isso com o mastologista é muito importante. Eu estou ouvindo relatos tão importantes aqui, principalmente para as pessoas que estão nos acompanhando e estão se identificando certamente, as mulheres que estão se identificando com tudo que vocês estão falando, trazendo. Eu sou homem, mas eu fiquei, assim, maravilhado com tudo que eu ouvi aqui. Por quê? Porque muita gente se identifica. Minha casa está desarrumada. Meu Deus, eu estou percebendo agora que minha casa está desarrumada. Qual é o passo a passo, então, que vocês podem nos trazer aqui para uma pessoa que nesse momento está nos acompanhando, está nos ouvindo, dizer, minha casa está desarrumada por tudo que eu ouvi aqui. Qual o passo a passo para arrumar essa casa? Vou primeiro para onde, por exemplo? Eu acho que é para mim. Né? Eu acho que é para mim. Mulher, né? Exato. O importante é que a mulher consulte o seu médico ginecologista com regularidade. Porque, por mais que a gente precise dos exames de imagem, nada substitui. Porque a gente precisa, inclusive, dar um norte para o pessoal da imagem para saber o que é que eles vão procurar. Se a gente tem alguma suspeita em especial, ou se não tem suspeita nenhuma, é só um exame de rotina, né? Porque tudo isso a gente tem que fazer no nosso atendimento, na nossa consulta. Eu acho engraçado que eu tenho um roteiro de consulta que toda paciente, quando chega, eu boto alimentação, exercício físico, sono, vacina, dentista, né, que algumas infecções orais às vezes diminuem a imunidade, rastreio de câncer, se tem algum histórico familiar relevante, né, para investigação de câncer, ver quando foram os últimos exames que foram feitos. E aí tem exame que a gente tem que fazer todo ano, tem exame que a gente não precisa fazer todo ano, mas se a paciente tem recentemente. Lembrar que mama é o câncer mais frequente na mulher, o segundo é intestino, então aquelas pacientes sem fatores de risco aos 45 anos tem que fazer a primeira colonoscopia e a cada 5 anos, e o terceiro câncer na mulher, graças a Deus, graças à vacinação contra o HPV e à intensificação ao longo dos últimos 30 anos dos exames preventivos do colo do útero, o terceiro hoje é colo do útero, mas que também é bem frequente, né? Porque o exame o exame clínico da mulher, o exame ginecológico, ele tem que acontecer anualmente. Mas o preventivo agora não é mais anual. Não é mais anual. Tá, mas o exame ginecológico, ele tem que ser anual. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente fala bastante assim, quem é o clínico geral da mulher? É o ginecologista, Sim. Né? Mas a gente também deixa uma mensagem. Se tiver acesso, é difícil a gente dizer isso para o Brasil inteiro, onde 80% das mulheres estão no SUS, e o mastologista se encontra no hospital terciário, ele não está lá no front. Agora está tendo uma modificação de rastreio, onde a gente vai ter um acesso mais direto ao paciente. Mas a partir dos 40 anos, se você tiver um mastologista para chamar de seu, faz toda uma diferença em relação à saúde de mama e identificação da mulher do alto risco. Exatamente. Essa é importante porque essa paciente que identificamos alto risco, e isso a gente chama o ginecologista para perto da gente para dar voz ativa a ele, porque é o médico onde a paciente tem mais contato regular. Mas identificar essa mulher de alto risco hoje, que não é só pela história familiar, não é isso, Mê? A gente tem uma questão, e a gente tem também a questão que não muda, que é dela, que é, por exemplo, a tal da mama extremamente densa. A mama densa, nessa daí a gente junta não só a mamografia e a ultrassom,
um exame mais especializado que chamamos de ressonância de mamas. E aí, aquele médico que está ali no front, eu fiz agora recente uma aula para justamente estimulando os ginecologistas, dando voz ativa a eles para buscar identificar essa mulher de alto risco, entendeu? Que é uma mulher que, às vezes, ela está fazendo tudo bem bonitinho, mas no corpo dela, ela tem uma característica pessoal de uma mama extremamente densa dela e que não muda. E agora, doutora, às vezes assim, vamos nascer de novo com outra mama, porque essa é uma mama de risco no sentido de que precisa de uma vigilância maior. Então, essa combinação multidisciplinar, ela é fundamental quando eu estou falando em menopausa e câncer de mama. Mas a menopausa é muito maior do que a história e risco de câncer de mama. É como você funciona, é sua qualidade de vida, é a sua produção. E tudo isso precisa da escuta de um médico que lhe veja como um todo. Hoje no consultório de mastologia a gente faz muito essa clínica. A gente olha para ela como um todo, porque a mama, eu digo, a mama é um órgão hormonal. Então, ela vai dizer o que você pensa, o que você come e o que você faz. E se eu foco só na mamografia, na ultrassom, na ressonância, eu não estou dando a saúde das mamas para aquela mulher. Eu preciso olhar como ela está, o comportamento, a atividade física, a alimentação. Isso é algo que todos nós precisamos estar ali estimulando. Mas o que a gente precisa hoje deixar como mensagem, desmistifique. Medo nos paralisa, seja para ir buscar ajuda para melhorar nossa qualidade de vida, seja para ir fazer os exames para detectar precocemente alguma alteração. Agora, e o risco existe. Se a gente fala bastante de tirar o medo, né, desmistificar, mas a gente também pega outro extremo e com uma certa frequência as pessoas que usam hoje não chamo nem de reposição hormonal, é uma sobrecarga hormonal. Para ganhar músculo, para ter cabelo bonito, para ter uma pele bonita, E aí, eu tenho até algum receio da gente passar uma ideia nesse podcast que, usa hormônio que é tranquilo. Existem altos riscos, dependendo... Cada caso é um caso, né? Talvez. Você tem que ser conversado, analisado. O que é que acontece? A gente está falando aqui do saudável, da reposição hormonal saudável, terapêutica para mulher climatérica, perimenopausa e pós-menopausa. É esse o nosso foco, né? Agora, a reposição hormonal aleatória, de início errado, ou com sobrecarga de hormônio, né? Ou com hormônio inadequado, que hoje o problema é a testosterona, porque a testosterona, os efeitos colaterais dela são irreversíveis. Ela aumenta o músculo aqui, mas ela também hipertrofia o músculo do coração, porque ela não é seletiva muscularmente. O que é que acontece hoje? Quando fala, foi muito bem pontuado, reposição hormonal. Estão utilizando vários hormônios que não fazem parte da terapia de reposição hormonal, que é aquilo que nós temos evidência científica que é segura, né? E que é segura. Então, todo mundo está utilizando um mix de hormônios, inclusive hormônios, eu vou dizer, do macho, de homem, na mulher. Onde a gente, em alta dose. Isso é algo que realmente, na vida, todo mundo fala assim, não, mas é porque na vida real eu preciso melhorar a qualidade de vida dela. Mas na vida real do consultório de quem trata câncer, a vida real é aquelas pacientes hiperestimuladas com uma terapia de reposição hormonal que não é a terapia de reposição hormonal. Terapia de reposição hormonal é aquilo que o ginecologista está conversando com você, o endocrinologista, enfim, sobre primeiro hormônio que falta é a progesterona, depois vai baixando o estrogênio, e é isso. E dali a gente vai manejando. E outra coisa, gestrinona também não é reposição hormonal, né? Ela é uma progesterona androgênica, inclusive uma progesterona que ultimamente os estudos estão muito defasados em relação à eficácia e segurança e tudo mais, entendeu? A gente hoje não tem a questão de implante hormonal, porque eu não ia nem entrar, a gente não tem nenhum implante hormonal regulamentado pela Anvisa para uso como terapia de reposição hormonal. Existe um implante para contracepção,
né? Mas para terapia de reposição hormonal a gente não tem, né? Que fique claro isso. A testosterona, ela até entraria na reposição da mulher, em casos de exceção, não seria a regra, em baixa dose, e infelizmente no Brasil a gente não tem nenhuma formulação que seria regulamentada para uso nas mulheres, só manipulação. E toda medicação de manipulação, por melhor que seja a farmácia de manipulação, não me interpretem mal, às vezes a farmácia de uma fonte usa um veículo, outra farmácia usa outro veículo, isso pode interferir na absorção. Então, aquelas que são exceção, que precisam fazer o uso da testosterona, tem que ser vigiado por laboratório. E testosterona na mulher, a dosagem sempre vai dar baixa, porque os kits laboratoriais que a gente tem disponível hoje no mercado, eles são kits que eles não são para avaliar a testosterona da mulher, que é 10 vezes menor fisiologicamente do que a do homem. A gente deve dosar uma testosterona na mulher quando há uma suspeita de uma síndrome que a gente chama hiperandrogênica, ou seja, a paciente tem uma clínica de que ela está produzindo mais testosterona do que deveria, né? Porque a testosterona o ovário produz em pequena quantidade, ok, mas a mulher tem 2 sítios de produção de testosterona. Tem a glândula suprarrenal, que não sofre nenhum efeito da menopausa, e o ovário, que é uma diminuição progressiva dessa testosterona. Cara, mas o impacto psicológico é muito ruim. Você dosa uma testosterona, porque vocês pedem, né? Eles não pedem. Eu não peço porque eu sei que não é pra pedir. Totalmente seu psicológico, né? Eu não peço porque não é para pedir, entendeu? Mas assim, as pessoas pedem, e aí você tem todo esse trabalho para falar o que é que tem de respaldo na literatura, né? Aí, porque também parar e explicar dá trabalho, e a paciente tem uma coleguinha na academia que usa e que está ótima, então a gente fica naquela situação. Resumindo, então, a reposição hormonal, ela é fundamental, ela é importante, mas ela é pessoal. E ela precisa ser acompanhada por um especialista que converse, que conheça essa paciente, para que a coisa evolua da melhor forma possível. Perfeito, é isso. E quem não puder, por alguma contraindicação, a gente vai fazer o que pode. Inclusive, algumas medicações que a gente não falou rapidamente da classe dos antidepressivos, algumas mostram que tem uma eficácia em controlar as ondas de calor e dar qualidade de vida. Então, assim, não tenham medo, por ser da classe de antidepressivo, que aquilo ali é para fazer o bem mediante o que temos para fazer e a gente tem bons resultados. E para a gente encerrar essa conversa de hoje, eu queria a mensagem de cada um de vocês, para todo mundo que está nos acompanhando neste momento. E vai continuar nos acompanhando, porque o podcast a gente pode ouvir a qualquer momento, pode, né? Enfim, a qualquer hora, em qualquer lugar, enfim. Mensagem de cada um de vocês para as pessoas que estão nos acompanhando. Então, a mensagem que eu deixo, né, sejam generosas com vocês, façam a sua autoanálise, procure buscar qualidade de vida, ser protagonista de sua vida. A partir dali, ter um mastologista para chamar de seu, dividindo essa questão com o ginecologista, e um radiologista de mama. Isso faz toda a diferença. Nós estamos aqui vigiando e vocês buscando a sua qualidade de vida. Não deixem a qualidade de vida, o sofrimento dominar. Se passa. Muito bem. Carol. Eu faço as palavras de Luciana as minhas palavras, mas também digo que, assim, não esqueçam de ir ao médico regularmente. Quando estiverem fazendo terapia de reposição hormonal, procurar a regularidade dos exames, né, que às vezes a gente acha mais coisa por conta de todo o contexto que a gente falou, mas se a paciente mantém a regularidade do exame, melhora a vigilância dela na vigência de qualquer tratamento e fazer o dever de casa, né? Tudo que tem que ser pontuado, tudo que a gente pontuou, se fizer direitinho, como a história dá certo. Miguela? É isso aí, pessoal. Eu achei extremamente enriquecedor as informações aqui, como mulher, como médica, e aproveito até para pedir que compartilhem esse podcast. Eu acho que trouxe aí informações seguras, de qualidade, para inúmeras mulheres e para as mulheres ao seu redor também, né? Pessoas que a gente pode trazer aí mais qualidade, na verdade, de vida e de longevidade, e que a gente possa realmente desfrutar disso aí. Vamos continuar na nossa programação, né, Mário? Isso. A gente tem aí muita coisa ainda boa para trazer. Agradeço muito a presença dessas duas médicas espetaculares e grandes amigas. Maria Carolina Valença, ginecologista com foco em reposição hormonal, Luciana Limonge, mastologista, e Mirela Ávila,
que é radiologista especializada em mama, né? Que estiveram conosco. Como Mirela falou, muita coisa boa ainda vem por aí em relação à saúde da mulher, em relação à saúde do homem, né? Então você continue acompanhando nas plataformas essa parceria entre a Nova Brasil Recife e o Centro Diagnóstico Lucilo Ávila. Até a próxima, então. Podcast Conta Nova, especial Outubro Rosa. Oferecimento Centro Diagnóstico Lucilo Ávila. Agende os seus exames da mama no luciloavila.com.br.